Marcelo, agora no dia 28 de dezembro de 2018 foi adotada uma nova legislação, né, regulando a questão dos extratos, né? Qual é a sua expectativa do efeito dessa lei? Como é que ela vai funcionar? Que efeito ela vai ter nesse difícil problema do distrato? Eu acho que ela tem um efeito disruptivo, como se diz hoje. O que é o efeito disruptivo de uma lei? Ela provocar que o intérprete da lei reexamine e revisite o assunto. E quando a lei ela é a mesma já há muito tempo, eventual desvio de interpretação quase que ele se consolida. Quando você tem uma nova lei, todos nós do mundo jurídico somos obrigados a ler a nova lei. E a interpretar, entender por que ela existe, o que ela regra e quais as consequências desse novo regramento. Então nós criamos uma expectativa muito interessante de revisitar um velho tema. E tendo como efeito, talvez chegarmos a entendimentos atualizados. Então eu chamo uma lei dessa natureza de uma lei disruptiva, como se costuma hoje mencionar. Para não haver dúvida, quando eu uso o vocábulo disruptiva, eu uso no sentido elogioso do termo. Porque disruptiva no sentido de interromper, de romper uma inércia. Às vezes são modismos de terminologia, né? Há uns anos atrás se falava em reengenharia, né? Exato. Reengenharia, depois não se fala mais, se deixou de falar em reengenharia. Hoje se fala em disruptiva, uma tecnologia disruptiva, uma atividade disruptiva. Eu tomei emprestado... Rompendo a inércia. Rompendo a inércia. Rompendo a inércia, né? Tirando o homem do direito, o homem da lei, qualquer um de nós, seja advogado, juiz, promotor, tirar da zona de conforto. Tem uma nova lei, deve ter alguma razão para ela existir, ela deve trazer um novo regramento para um fato, temos que ler essa nova lei, entender essa nova lei. Isso gera necessariamente um crescimento intelectual de todos nós. Né? Nós não vamos aplicar a lei porque alguém já decidiu de tal forma. Temos que reexaminar os fatos. Reexaminar os fatos à luz dessa nova lei. Então, eu acho que eu sou muito otimista com a nova lei em relação a isso. Que ela tem esse fator de quebra da inércia. O que é esta nova lei? É uma lei federal que ela altera duas leis federais. Uma lei que é a lei da incorporação imobiliária, então ela regra a atividade, o relacionamento jurídico do incorporador com o adquirente de uma futura unidade autônoma, e uma outra lei federal que é a lei do parcelamento do solo urbano, que regra o dia a dia, o relacionamento entre o loteador e o adquirente de lote. É uma mesma lei, mas ela altera duas diferentes leis. Ela tem até tratamentos ligeiramente diferentes, quer para o loteamento, quer para a incorporação. O que esta lei traz? Eu comentei minutos atrás de que o Código de Defesa do Consumidor de 91, ele tem um dispositivo que diz é nula a estipulação de perda total das quantias pagas. Esta nova lei, ela tem um enfoque um pouquinho diferente. E eu digo até por uma questão jurídica, que depois, se for o caso, eu posso explicar. Eu chamo que essa nova lei é uma lei interpretativa daquela primeira lei. Porque se na primeira lei é vedada a perda total, esta nova lei diz: as partes podem estipular uma cláusula penal. Qual é o objetivo jurídico de uma cláusula penal? É forçar o cumprimento do contrato, exatamente para que o contrato não possa ser rompido sem penalidades. E essa nova lei diz: na incorporação imobiliária, as partes podem estipular cláusula penal no limite de até 25% das quantias até então pagas. E ela diz também: se a incorporação imobiliária estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, que é uma faculdade, não uma obrigatoriedade, no caso do regime de afetação, de patrimônio de afetação, a cláusula penal pode ser de até 50%. Então a nova lei, essa de dezembro, diz:
Na incorporação imobiliária, a cláusula penal é válida. Na situação de incorporação com patrimônio de afetação, até o limite de 50%. E sem patrimônio de afetação, até o limite de 25%. Então ela já está sinalizando, ela já está tarifando a cláusula penal. Ela diz, partes, vocês podem ir de 0 a 50, de 0 a 25. Não mais do que 50 e não mais do que 25. Então ela tarifa uma penalidade na hipótese de descumprimentos. Estou falando sempre na hipótese de descumprimento do contrato sem justa causa, né? Tá? Então ela tem esse efeito interpretativo da lei anterior, ela tem um efeito didático, ela tem um efeito de regrar o mercado com mais clareza e de trazer, portanto, uma tranquilidade maior ao mercado. Trazer mais segurança jurídica, mais interesse no investimento desse mercado imobiliário, segurança ao empreendimento como um todo, que é a floresta e não simplesmente aquela relação individual que é uma árvore. Nos jornais, eu acho que eles publicaram muitas coisas que confundiam um pouco essa questão quando não tem motivo, a justa causa. Você poderia falar um pouco sobre isso? A nova lei, como eu mencionei, né, a jurisprudência veio criando um entendimento de que, não a jurisprudência em 100%, mas em número significativo, dizendo o comprador tem o direito de desistir até o momento do recebimento das chaves, independentemente de motivo. Ele não precisa alegar que ele está com dificuldades, não precisa alegar que nada, simplesmente não quero mais. Denúncia vazia do contrato. Hoje, a nova lei, ela clarifica que ele, comprador, tem o direito de desistir, sem motivo, num período de 7 dias, após a celebração do contrato, em determinadas situações, que é o que se chama, no direito do consumidor, de um período de reflexão. Ele assinou o contrato, assinou lá no estande de venda, talvez num momento de emoção, ele tem 7 dias para desistir. Foi para casa, pensou melhor. Pensou melhor, conversou com a esposa, comprei, mas você não devia ter comprado, né? E ele tem direito de desistir em 7 dias, caso em que ele receberá de volta a integralidade do sinal dado. Olha, se a lei diz claramente isso, nesse período de reflexão de 7 dias, a consequência lógica é, a partir do 8º dia, não mais. Que a lei limitou temporalmente, né, o direito de reflexão, o prazo de reflexão. A partir do 8º dia, não. Então, nesse sentido, a lei reforça o vínculo da irretratabilidade, da irrevogabilidade do contrato, isto é, a força do vínculo contratual. Perfeito. Quer dizer que, no geral, você está com uma boa expectativa. Sim, sem dúvida, de que vai estabelecer faixas, né, eu acho apropriadas. Que ela vem sinalizar ao mercado imobiliário uma regra de fácil interpretação, de fácil entendimento e, portanto, também de fácil aplicação. Muito bem. Marcelo, muitíssimo obrigado pelo esclarecimento. Tenho certeza que os nossos assinantes vão ficar muito felizes com a clareza da sua exposição, que não podia ser maior. Obrigado. Esse é um assunto espinhoso, né, complicado. Todo mundo tem um dia na vida uma relação desse tipo, comprando, vendendo e tal. Então, nós, do ciclo de estudos, queremos lhe agradecer muito a sua vinda. Eu agradeço muito o convite. E, eventualmente, vamos convocar de novo. Sempre que necessário. Muito obrigado. Boa tarde.